Palavra de Deus em Mateus 6, o versículo 22 e 23, um desses versículos que vamos meditar nesta manhã. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio da escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Existem duas situações que estão acontecendo com muita intensidade nesses dias aqui no Rio Grande do Sul. Essas duas situações são de pessoas que estão sendo resgatadas. E nesta situação de resgate, algumas pessoas, quando são trazidas para junto de um lugar mais seguro, têm duas reações. Muitas estão dizendo: eu não acredito mais em Deus. Deus não existe, Deus me abandonou. Outros dizem: foi Deus que me salvou, foi Deus que fez a diferença. Conta a história de um resgate de um senhor. Ele é cadeirante, sem as duas pernas, estava sozinho na casa, trancado. E aí a água subiu. Isso foi aqui em Canoas. A água subiu, não tinha escapatória para ele. Não tinha como ele se salvar. Ele conseguiu abrir a porta da casa, mas a água já estava no pescoço. E aí ele já estava entregando sua vida a Deus. Ao mesmo tempo, um barco com um socorrista, um voluntário, estava passando procurando pessoas. E aí ele olhou para aquele lado daquela casa, ele escutou algum barulho e resolveu voltar para investigar. E nisso ele viu a cabeça do homem. Ele falou: pera, vou te salvar. E ele falou: não, eu sou cadeirante, eu não tenho as pernas. E o portão está trancado. E tinha grade por cima. Precisava abrir aquela grade. A água já estava aqui na boca do homem. E aí o socorrista falou: pega a chave, não tem a chave? Eu falei: eu estou com a chave aqui. Era um molho de chave, jogou. E aquele molho não afundou na água, porque não acertou na mão do voluntário. Caiu na água, mas não afundou. E você sabe que o molho de chave normalmente afunda. E deu tempo do socorrista pegar aquele molho de chave, abrir o cadeado do portão, abrir a corrente e resgatar o homem. Deus faz as coisas incríveis acontecerem. Estamos tendo dois focos de vida aqui, de visão de vida. Como povo de Deus, nós somos chamados a olhar com fé, a olhar para a ação de Deus em todos os tempos. Portanto, a vida, ela tem um caminhar muito diferenciado para cada um de nós. Nós fazemos escolhas, e as nossas escolhas normalmente são baseadas em nossa questão de gosto pessoal, naquilo que nos é agradável, útil. E essas escolhas, normalmente, na nossa caminhada, são centralizadas em nossos desejos para nós, para aquelas pessoas que nós amamos, para o nosso futuro. Nós nunca imaginamos passar pelo pior. Mas o pior, de tempos em tempos, vem em nossa realidade. E aí está exatamente o foco. Qual está sendo a nossa visão de fé diante de uma vida da qual a gente se descobre frágil, que a gente se descobre sensível, de uma vida que a gente se descobre impossível de controlar pelas nossas próprias mãos. A história da humanidade está cercada de uma verdadeira realidade, que é que os seres humanos sempre acham e acharão que tudo está sob o seu controle. Ele pode pegar as mãos, dirigir a sua vida, até o momento
que a triste realidade, a verdade, bate na porta. E aí, diante da realidade, qual é a visão da pessoa? Ou seja, se a visão da pessoa está mergulhada numa ambição egoísta, numa escuridão moral, se a visão da pessoa está obscurecida pelos falsos deuses de todos os tipos, como o materialismo, como o egocentrismo, como a sexualidade desenfreada, como todas as outras coisas erradas que sabemos em termos de valores, a vida dessa pessoa ficará na escuridão e nunca vai conseguir ver para onde vai. Muitos hoje, diante dessa tragédia, estão compreensivelmente desanimados e frustrados. Muitos estão se perguntando por quê? Por quê? O que é natural também, tentarmos achar uma motivação, um motivo por que isso está acontecendo. E mais uma vez repito aquilo que Jesus disse: não adianta você ficar pensando em culpa disso ou daquilo. Arrependam-se dos seus pecados. E esse ponto é muito importante. Por isso temos que, ao olhar para a nossa caminhada de fé, onde estão os nossos olhos da fé, temos que verificar as nossas preocupações. O que está realmente fazendo com que a gente se preocupe? Quais são as coisas que levam o nosso dia a dia a ser, às vezes, um dia estranho, difícil? Porque, afinal de contas, a preocupação expõe exatamente o nosso interior, expõe a nossa vida, os nossos pensamentos. Porque é muito fácil nós perdermos o foco daquilo que Deus tem para nós. Ora, o que Deus tem para você e para mim? Não são coisas ruins, são coisas boas. O propósito de Deus para todos nós é algo maravilhoso, sempre. Mas por que acontecem coisas ruins? Repetimos sempre, porque vivemos sob o domínio do pecado, com as consequências do pecado. Há tempos atrás, antes dessas tragédias acontecerem, você lembra o que estava acontecendo aqui em Gramado? Nada de anormal, cheio de turistas, comércio funcionando, sol, chuva. E isso acontecia sobre quem? Bons e maus. Estava tudo normal. O normal estava sobre bons e maus. Alguém reclamou? Não. Mas aí, de repente, agora, essa calamidade se abateu e se abate sobre bons e maus. E todos reclamam. Isso significa que há uma confusão na visão das coisas. Temos que olhar para uma maneira diferente. Temos que olhar para aquilo que não é visto. Temos que olhar para aquilo que não é passageiro. Temos que olhar para a eternidade. Temos que olhar para a própria oração de Jesus nesta manhã, onde Ele está orando por nós, onde Ele está dizendo e pedindo a ação de Deus em nossas vidas. Pessoas que Ele sabia que um dia estariam aqui assistindo esse culto. Aquela oração foi por você e por mim. Deus dizendo: Pai, guarda eles, porque eles vão estar agora numa situação delicada. Enquanto eu estava aqui, eu estava junto deles. Mas agora eu vou para junto de ti, guarda-os. E é a nossa visão, diante dos problemas, das dificuldades do mundo, faz com que muitas vezes o nosso olhar de fé se desvie do foco, que é Deus. E passamos a olhar por demais centralizados naquilo que nos dá a agradabilidade, aquilo que nos dá um prazer, aquilo que satisfaz a nós. Esquecendo que isso é efêmero, que isso é passageiro. E que essas coisas agradáveis, elas duram 1 minuto, alguns segundos,
e depois passam. Algumas até podem durar mais dias, mas passam. E aí, quando nos confrontamos com a realidade da dor e das consequências do pecado, se a nossa visão não estiver focada naquilo que é eterno, aí a situação muda. E aí nós vamos perceber que tudo isso passou, não tem valor, mas e aí? Como que vamos ver o valor se nós não enxergarmos Cristo Jesus? Jesus diz: eu estou entregando a minha vida para eles, por eles. Jesus entregou-se na cruz por amor a você, a mim, de uma maneira que não tem palavras para descrever. Você sabe disso, se fala todos os cultos nisso, mas a gente às vezes não consegue visualizar isso, porque a nossa visão de fé está limitada a momento de coisas boas. Quando tudo está bem, a minha fé está bem. Mas a vida não é formada por momentos só de coisas boas. A vida é formada também por calamidades. A vida é formada também por calamidades individuais, como o câncer, como a perda de movimentos. A vida é formada também por AVCs, por infarto. A vida é formada por perdas, dores, sofrimento. E se a nossa visão não estiver nos olhos fixos, como diz Hebreus 12, 2, olhe para Jesus, autor e consumador da vossa fé. Se a nossa visão não estiver aí, estamos perdidos. Se essa visão não estiver centrada em Cristo, nós vamos perder o foco das coisas boas que Ele quer dar para nós, para as coisas boas que Ele quer que experimentemos na nossa caminhada diária, e para as coisas incríveis e maravilhosas que não podemos ver, que não é passageiro, que é a eternidade. Por isso, nesse momento em que ficamos preocupados novamente, choveu a noite inteira, e a gente sabe que essa água vai descer. Já começamos com problemas mais uma vez, no caso de Gramado, sem água novamente, estourou uma adutora. Mais uma vez, os irmãos de Três Pinheiros tiveram que esvaziar todo um bairro. Ficamos sabendo de prédios aqui no centro, aqui atrás de nós. 2 prédios estão interditados, mais uma casa. E aí todo mundo começa a questionar: peraí, cadê a segurança? Estava tudo normal, tudo estava bem, nunca passamos por isso, o que vamos fazer agora? E aí olhamos para outras várias situações de nossa cidade também. Gramado era conhecida como uma terra de estabilidade, uma terra que mana leite e mel praticamente. E de repente o nosso leite e mel virou algo azedo, virou algo assustador. E nós aqui no Rio Grande do Sul também, que sempre tivemos muito orgulho como gaúchos do nosso estado de conquistas, de repente nos deparamos com uma tragédia, e isso abala. Isso faz com que os olhos fiquem turbados de lágrimas e não consigamos, por causa dessas lágrimas, perceber um detalhe importantíssimo: Deus não abandonou. Deus não nos deixou sozinhos. Deus está querendo que a gente busque a Ele em primeiro lugar. É importante que a gente foque nesse ponto de estarmos atentos com o nosso olhar para com as coisas de Deus. Paulo explica que Deus, em seu propósito, ordenou antes da existência do mundo que haveriam cruzes e sofrimento. E ele conforta todos em Cristo Jesus, dizendo: olha, cada um vai ter que pegar a sua cruz e cooperar para o bem de todos, segundo são chamados de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, nós estamos sendo chamados agora a não olhar para o problema, a decepção e a frustração. Nós estamos sendo chamados agora a olhar com fé. E o que é esse olhar com fé?
Começa olhando para aquele que está ao teu lado, consolando, amparando. Começa a fazermos o que estamos fazendo e vamos ter que continuar a fazer. Doar-se, ajudar no resgate, orar. E começa também com o fato de nós não desanimarmos, de nós não nos deixarmos abater por essa tragédia, mas vestirmos a couraça que Cristo dá, a força, a resistência que Ele dá, nos dar as mãos, por favor, deem as mãos agora, dar as mãos em união e não deixar que a nossa vida, o nosso olhar de fé, que por vezes, como disse antes, turvado pelas lágrimas, fique confuso. Mas que a nossa fé esteja centralizada em Cristo, que a nossa união esteja centrada em Cristo. Pode soltar as mãos. Que a nossa caminhada de vida seja uma caminhada, um olhar de união. Porque agora nós estamos sendo chamados a mostrar o que é ser igreja. Porque ser igreja quando tudo está bem é bom, é maravilhoso. Vamos louvar, vamos agradecer, vamos pular, Mas igreja se mostra em especial neste momento. Momento em que as pessoas precisam de Cristo para todos. Ou seja, Cristo precisa estar com todos. E é o nosso papel levar isso. Cristo quer ser a tua mão, o teu olhar, o teu coração. Através de você. Ele quer, através de você e de mim, de todos nós, mostrar que Ele não está abandonando ninguém, que Ele está junto daqueles que sofrem, que precisam ser consolados, que precisam de um prato de comida, que precisam de uma mão que os ajude a sair da casa inundada, que precisam de pessoas que orem por eles, que precisam de pessoas que se preocupem com eles. Esse é o nosso chamado. Que bom que estamos conseguindo fazer isso, mas não podemos deixar e não podemos permitir que a vida de dor e sofrimento que está acontecendo na realidade que vivenciamos turbe a nossa fé. É necessário continuarmos focados em Cristo Jesus. É necessário nos apegarmos mais na palavra. É necessário darmos valor a tudo isso que foi construído pelos nossos antepassados. É necessário nos unirmos e firmarmos na fé. E juntos, como igreja, sermos igreja. Olharmos para o futuro diferente de como já olhamos no passado. E lembrarmos que aquilo que Paulo concluiu, que é certo e sem dúvida que nem tribulação, nem angústia, nem morte, nem vida, outras coisas semelhantes, serão capazes de nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.